Meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E o capítulo de hoje que nós iríamos estudar seria 1 Coríntios 14. E eu, estudando o texto bíblico, eu percebi que eu ia ter que explicar muita coisa se a gente fosse estudar 1 Coríntios 14. Ia ter que explicar dom de línguas, profecia, revelação, batismo no Espírito Santo. E como vocês sabem que nós não somos uma igreja pentecostal, nós somos uma igreja tradicional, uma igreja batista tradicional, eu achei que ia ser muita coisa para explicar em 40 minutos e só eu falando e vocês me ouvindo. Então eu achei por bem que eu deveria pregar uma outra coisa, que antecede a pregação de 1 Coríntios 14, porque não sei se vocês sabem, hoje é o dia de Pentecostes, no calendário litúrgico. Então eu achei por bem eu explicar, ou contar para vocês sobre o dia de Pentecostes e deixar 1 Coríntios 14 para a gente discutir no nosso pequeno grupo. Então, se você tem dúvidas sobre o dom de línguas ou sobre batismo no Espírito Santo, queria convidar você para estar com a gente aqui na terça-feira às 7, para a gente conversar sobre isso. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o dia de Pentecostes. E uma das coisas que eu e você precisamos entender da finalidade do Espírito Santo de Deus é desfazer os maus entendidos, ou de dar compreensão àqueles que são incompreendidos. Eu aprendi uma ilustração com o Ed Renekiewicz, que eu gostaria de compartilhar com vocês, sobre um sujeito que olha pela janela e diz assim: daqui eu consigo ver o mar, e consigo ver o belo mar e as palmeiras. Quando uma outra pessoa vira-se para ele e diz: não, você está enganado, não é o mar e não são palmeiras, mas são montanhas, e há ali uma linda floresta tropical. E o outro diz: não, é o mar e são palmeiras, é a praia. E o outro diz: não, não é a praia, são montanhas. É porque de onde eu estou, dessa perspectiva aqui, eu olhando para cá, eu vejo o mar. Mas quem está aqui, desse lado daqui, ele não é capaz de ver o mar, ele é capaz de ver a montanha. Muitas vezes a questão de incompreensão ou mal entendido é a gente não ser capaz de se colocar no lugar do outro e ter a mesma perspectiva do outro, não ser capaz de falar a língua do outro ou ver as coisas com a lente que o outro vê. Mas uma coisa interessante sobre Deus é que Deus, ele não tem perspectivas, porque ele não tem parede, ou ele não tem limitações na sua visão. Ao contrário, Deus vê o todo e vê perfeitamente, e ele compreende todas as coisas. Esse é um dos motivos pelo qual nós devemos, mesmo quando a gente não entende, obedecer a Deus. Porque Deus vê todas as coisas, compreende todas as coisas e entende todas as coisas, e Deus é sempre bom e quer sempre o melhor para a gente. Não há nada que Deus peça para a gente que não seja o melhor para a gente. E muitas vezes, apesar de nós não entendermos e compreendermos a vontade de Deus, nós devemos sempre obedecê-lo, porque Deus é bom o tempo todo. E é nessa perspectiva de que Deus vê todas as coisas e sabe o que é melhor para nós e que Ele compreende todas as coisas, é que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite um texto que precede o dia de Pentecostes. Ele está lá no início da Bíblia, em Gênesis 11, a partir do versículo 1, que é a história da Torre de Babel. E Babel é a palavra para confusão. É a história da Torre da Confusão, que está escrito na Bíblia, e nós vamos ler na Nova Versão Internacional, e eu gostaria de convidar você a acompanhar esse texto na sua tradução, amém? Então pegue aí a sua Bíblia, vamos ler. Gênesis 11, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E se eu puder abusar um pouquinho de alguém, trazer uma água para mim, se possível, tá bom? Obrigado. Zé Roberto vai trazer. Vamos ler o texto bíblico? A palavra de Deus diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear,
que é uma região lá da Babilônia. E se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos orar e pedir a Deus compreensão sobre esse texto bíblico. Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, nós te louvamos, te adoramos, queremos engrandecer o teu nome. Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, convencendo-nos do pecado, da verdade e do juízo. Convencendo-nos, Senhor, que nós precisamos nos achegar a Ti, entregar a nossa vida a Ti. Senhor amado e bendito, que essa palavra seja para edificação. Esconde-me atrás da cruz, que apesar dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus defeitos, eu possa, de maneira fiel, honrar o Teu nome e pregar da Tua palavra. É assim que eu peço, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vejam que história interessante e até estranha, né? Eles decidem então construir uma torre para si para alcançar o céu e resolvem cozer tijolos e cobrir de betume. E aí diz o texto bíblico que Deus viu essa construção e desceu e disse: se eles continuarem assim, não vai ter limite para o que essas pessoas fazem. Então, diz o texto bíblico que da parte de Deus, Ele colocou confusão naquele local. Então pedia areia e o outro dizia: não, aqui não tem areia, tem arena. Ou então outro dizia: eu quero vidro, e o outro dizia: aqui não tem vidro, tem ver. Aí um pedia cimento, aí o outro dizia que não tem cimento, mesmo porque não é cimento, é betume que eles usavam. E aí aqui tem uma outra palavra em alguma outra língua, e aí eles não conseguiam mais se entender. Começou a haver uma grande confusão no meio daquelas pessoas, a ponto de que eles pararam de construir a cidade e foi cada um para um lado. A grande pergunta que a gente deve se fazer nesse momento é: por que Deus não se agradou do fato de que eles estavam construindo uma grande torre que alcançasse o céu? Afinal de contas, por que Deus não se agradou? E uma coisa interessante é que a literatura rabínica nos dá alguns ensinamentos sobre por que Deus não se agradou. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das explicações é que naquela época, aquele pessoal acreditava que quando chovia é porque Deus tinha aberto as comportas do céu, porque era água lá em cima, e quando Ele abria as comportas, a água caía. E tinha acontecido há pouco tempo atrás, de acordo com o texto bíblico, uma coisa chamada o dilúvio, onde Deus abriu definitivamente, ou de maneira extrema, as comportas do céu, e todas as águas caíram e cobriram toda a terra. E uma das coisas que se diz é que aquelas pessoas resolveram criar uma grande torre que alcançasse o céu, para não deixar que Deus agora abrisse as suas comportas e inundasse novamente a terra. Em outras palavras, eles queriam impedir que Deus pudesse fazer chover de novo. A outra explicação que eles dão é o seguinte, que a intenção daquelas pessoas era ocupar o lugar de Deus. Nós vamos subir no céu e nós vamos tirar Deus daquele local e nós vamos ficar no lugar de Deus. Essas são algumas das explicações. Mas uma coisa interessante que eu e você precisamos entender é que no capítulo 9 desse texto, virando algumas páginas, Deus estabeleceu um pacto com o povo, com a geração de Noé.
E ele prometeu que jamais novamente faria cair um dilúvio sobre a terra. Ele estabeleceu um pacto com aquele povo, dizendo que eu colocarei um sinal no céu, e o sinal do céu é o arco-íris, de tal forma que toda vez que vocês virem o arco-íris, vocês saberão que choveu, é fato, mas que o sol voltou a brilhar, que eu jamais destruirei a terra por um dilúvio, vocês podem ficar descansados. Então me parece que um dos problemas daquele povo e daquela multidão é que eles não confiavam em Deus. Não sabiam que Deus era bom. Não sabia que mesmo que chova, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Que eles podem esperar em Deus como nós podemos esperar em Deus. Porque nós, quando esperamos em Deus, Deus vem ao nosso encontro e responde às nossas orações. Uma outra coisa interessante daquele povo, o que me parece que está acontecendo aqui, é que eles queriam se colocar no lugar de Deus. Uma das coisas interessantes é que, se você olhar o texto bíblico, eles dizem assim: vamos e façamos uma torre alta e faremos para nós um nome, seremos famosos. Em outras palavras, eles queriam ser uma grande cidade e eles queriam fazer um nome para si e não um nome para Deus. E esse é um problema, porque me parece que nós nos esquecemos de que muitas das vezes, ao invés de fazer um nome para nós, nós deveríamos usar os nossos dons e talentos para glorificar a Deus. Uma das coisas que Deus estabeleceu no seu pacto em Gênesis 9 é: vão, espalhem-se sobre a terra e frutifiquem. E eles estão fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus mandou. Porque eles estão querendo ficar num lugar só e não frutificar, mas criar um nome para si. Como eu disse para vocês, frutificar é eu uso meus trabalhos, meus dons, meus talentos e faço para o outro. O contrário disso é quando eu faço com os meus dons, meus talentos, alguma coisa para mim, porque eu quero criar um nome para mim. Mas parece que eu e você, a humanidade, nós vivemos assim, não é? Nós fazemos coisas fantásticas, carros, aviões, nós construímos prédios, e geralmente nós fazemos isso com as intenções erradas. Nós amealhamos para nós bens e colocamos muros dentro desses bens e dizemos assim: essas coisas me pertencem e não pertencem a mais ninguém. Nós temos esse hábito de construir muros ao invés de pontes. Nós temos esse hábito de fazer as coisas para nós e não para os outros. Na nossa ânsia de construir coisas e de fazer coisas, nós depredamos o meio ambiente em que nós estamos. Nós inundamos de toxinas, nós destruímos o meio ambiente, nós criamos injustiça social. E muitas vezes nós não nos preocupamos com o outro e com o problema do outro. Me parece que essa é a ideia do que está acontecendo aqui na Torre de Babel. Eles querem construir um nome para si, e eles querem amealhar para si um nome, e em detrimento de todos os outros povos à sua volta. E é por causa disso que Deus não se agradou disso, e houve uma grande confusão na terra. Vocês estão percebendo que a ideia da Torre de Babel é muito parecida com o que a gente entende hoje sobre a igreja? Que o sonho da gente é criar um grande espaço com um monte de gente dentro, quando o que Deus quer é que a gente vá e não fique. Vocês estão percebendo que o grande sonho, parece, da igreja brasileira é criar um nome para si e não um nome para Deus? Vocês estão percebendo isso? Uma das análises mais francas e interessantes que eu já vi foi feita pelo saudoso bispo Robson Cavalcante, quando ele diz: a igreja brasileira trouxe grandes avanços para nós, para a nossa comunidade, para nós, para o Brasil. Porque, por um lado, o brasileiro, ou aquela pessoa que morava numa comunidade carente e que ouviu do Evangelho de Cristo Jesus, ele agora não bebe mais, é verdade. Enquanto ele passava o fim de semana num bar, enchendo a cara, ele agora está na igreja, sobra um dinheirinho, ele já não gasta mais com vício. Ele antes batia na esposa, não bate mais. Os filhos começam a estudar.
O grau de analfabetismo, desculpa, minha boca está colando, é rápido. Analfabetismo. O grau de analfabetismo que as crianças nós temos no meio evangélico é muito menor. Por quê? Porque nós somos o povo do livro, o povo da Bíblia. E nós ensinamos as nossas crianças a lerem a Bíblia e a estudar. Então, de uma certa maneira, começa a trazer benefícios. Mas, por outro lado, nós nos tornamos uma igreja profundamente autocentrada. É a história do cara que está na hora do culto, ele está saindo de casa e ele é uma daquelas poucas pessoas naquela comunidade que tem carro, e vem o vizinho e diz: meu pai está passando mal, eu estou precisando de alguém que leve a gente para a UPA. Aí ele vira-se para aquela família e diz: infelizmente não vou poder porque está na hora do culto. E lá no meu culto, lá na igreja nossa, a gente está fazendo a campanha dos 40 dias. Hoje é dia 38, e se eu quebrar a corrente, Deus não vai mais me abençoar. E a pessoa vai para o culto e não vai ajudar o próximo. Nós somos uma igreja que, na medida em que a gente cresce e ascende socialmente, a gente compra uma televisão de 60 polegadas. Mas a gente não se preocupa com o nosso vizinho que está passando fome ou necessidade. Nós não nos preocupamos com o problema do saneamento básico no local onde nós estamos. A primeira providência que eu e você, que nós brasileiros tomamos, é criar muros e nos enclausurar nos nossos muros, ou nos enclausurar na nossa igreja e nas nossas comunidades. E nós esquecemos que o papel da igreja é sinalizar o reino de Deus para fora. Que Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, para sair da igreja e ir ao mundo e dizer que Deus se importa com as pessoas do mundo. Essa parece que deveria ser a nossa resposta. E esse é o grande problema do que acontece quando nós queremos criar um nome para nós. É que nós estamos tão autocentrados e nos tornamos tão individualistas que a gente já não é mais capaz de falar a língua do outro. E o outro, né, não nos compreende mais, porque nós ficamos nos nossos guetos e não somos mais capazes de nos colocar no lugar do outro. E a pergunta que eu faço para vocês é: qual é a resposta de Deus para esse estado em que nós viramos pessoas autocentradas, que não somos mais capazes de olhar para o outro, ou se preocupar com o outro, ou ir ao encontro do outro, em que nós falamos uma língua em que o outro não ouve e não consegue entender, ou quando o outro fala, eu não sou capaz de ouvir e entender aquilo que ele está falando? Qual é a resposta de Deus para essa situação? E a resposta de Deus é o Pentecostes. A resposta de Deus para nós é o dia de Pentecostes, pois o dia de Pentecostes é Deus descendo sobre nós, lançando o seu Espírito e nos ensinando a sair do lugar em que nós estamos. Se você olhar Jeremias 31, versículo 33, assim diz o profeta Jeremias: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. E a lei de Deus é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Que passagem linda! E o que está acontecendo aqui, nessa profecia, ela se cumpriu no dia de Pentecostes. Quando nós lemos Atos 2, nós vemos o que está acontecendo. Deus está mandando o seu Espírito e está derramando sobre toda a carne. E é isso que nós estamos comemorando hoje. Lá em Pentecostes, quando a gente lê o que está acontecendo, é muito bonito. Porque a primeira coisa que a gente vê é que os discípulos de Jesus estão amedrontados, trancados dentro de uma casa e morrendo de medo do que possa acontecer com eles. Há um profundo espírito de covardia naquele local, mas eles estão orando.
Que é o que eu e você devemos fazer quando estamos paralisados pelo medo. Buscar a Deus. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro virá do Senhor. E ali naquele momento, enquanto eles estão orando, Deus atravessa a parede com seu Santo Espírito e há um som como um som de vento, um vento forte. E eu e você precisamos entender que o vento, ou o som do vento, é uma metáfora, não é que seja uma metáfora, mas é que é uma ilustração do Espírito de Deus, porque a palavra ruá do hebraico é vento, ou é sopro. E agora o sopro de Deus está entrando naquele local. É o sopro de Deus que dá vida. Quando você olha lá no Gênesis que Deus fez um boneco de barro e soprou na narina daquele boneco de barro, ele se transformou em quê? Em um ser vivente, em alma viva. Deus, ele sopra sobre nós e nos dá fôlego para prosseguir quando a gente já não aguenta mais. Quando a gente acha que já não aguenta mais, Deus sopra sobre nós o seu fôlego, para que a gente possa continuar a andar mais uma milha. Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E uma outra coisa que Deus faz e sempre faz é que Ele transforma aquilo que está morto em vivo e transforma o amedrontado, a covardia, no espírito de coragem. E é exatamente isso que acontece. Deus coloca seu espírito sobre aqueles discípulos. Uma outra coisa interessante que acontece em Pentecostes é que línguas de fogo surgem na cabeça daqueles homens. E muita gente pede fogo do céu. Senhor, manda seu fogo sobre nós. E nada errado contra pedir fogo. Vem, Senhor, manda teu fogo. Dizendo assim, manda teu espírito. Mas fogo e espírito não são a mesma coisa. O sinal, o símbolo do fogo é de juízo. As línguas de fogo sobre aqueles discípulos é um símbolo de depuração. A imagem é a mesma que você vê em Isaías, quando ele contempla o trono de Deus e diz, ai de mim, que sou um homem impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e contemplei a face do Senhor. E aí o que acontece? Um anjo joga uma brasa e ele toca sobre sua língua e ele tem os seus lábios purificados. O símbolo do que está acontecendo em Pentecostes naquele dia e naquele momento é que aqueles homens, eles passam a ser depurados. Assim como o metal, quando passa pelo fogo, as impurezas ficam de um lado e sobra o puro metal. O que está acontecendo ali é que Deus está passando eles pelo fogo, preparando eles para toda boa obra. E o que acontece logo em seguida, meus irmãos? Eles saem de lá falando em outras línguas. E aqui é importante entender uma coisa, e por isso que eu vou deixar para terça-feira, é que outras línguas, não existe nenhuma passagem na Bíblia que diga línguas estranhas, e a tradução, eles saíram de lá falando outras línguas, ou outros idiomas. E se você acredita em dom de línguas, ou se é como eu que não acredita, é totalmente irrelevante. Porque o que é realmente relevante é que eles começaram a falar a língua das pessoas e as pessoas começaram a compreender o que eles estavam falando. E aqui vem um ponto essencial, meus irmãos. O ponto essencial é que o que aconteceu em Pentecostes é completamente o inverso do que aconteceu em Babel. Porque antes as pessoas falavam e já não eram mais compreendidas. As pessoas falavam numa língua e o outro não entendia porque não compreendia aquela língua. Não era capaz de se colocar no lugar do outro e entender o que o outro dizia. Mas agora, através do Espírito Santo de Deus, o que começa a acontecer? Começa a haver um espírito de compreensão. Agora eu sou capaz de entender o que você diz. Agora eu sou capaz de ouvir o que você tem a dizer. Agora eu sou capaz de me colocar no seu lugar e compreender o que você quer dizer. E agora eu posso dizer para você o que Deus tem para te dizer. Em outras palavras, é como se eles estivessem dizendo assim, Deus sabe falar a sua língua. Sabe se colocar no seu lugar. E uma outra coisa interessante do que acontece em Babel é que ao invés de eles ficarem enclausurados, ou eles ficarem contando quantos discípulos tinham naquela sala, ou querendo colocar mais discípulos para dentro da sala, eles fizeram o que os discípulos devem fazer, eles saíram. Porque nós não somos chamados a ficar, nós somos chamados a ir.
A igreja de Cristo Jesus é chamada para ir e fazer discípulos e não para ficar. Então o que está acontecendo em Pentecostes é o inverso do que aconteceu em Babel. Deus começa a dizer que eu derramarei meu espírito sobre vocês, e vocês agora serão capazes de ir levando a minha mensagem a toda criatura. Eu gostaria de fazer duas reflexões sobre isso a partir do texto bíblico que nós estamos lendo. É que Deus veio habitar entre nós. E a segunda coisa que eu gostaria de refletir com vocês é que Deus agora não faz acepção de pessoas, porque está reunindo pessoas de todos os povos, raças, tribos e nações. Na primeira reflexão é que Deus veio habitar em nós. Se você olhar e comparar com Babel, Babel é o homem tentando ocupar o lugar de Deus ou ir ao encontro de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível, que é impossível ao homem por si só alcançar a Deus. Mas veja que coisa bonita e linda que está acontecendo em Pentecostes. O que está acontecendo em Pentecostes é que, já que o homem é incapaz de me alcançar, eu alcanço o homem, ou eu venho a habitar em meio ao homem. Veja, uma coisa interessante é que eu e você precisamos entender, e tente se colocar no lugar de Deus. Nós temos trabalho, e trabalho é uma coisa linda, mas que a gente odeia, não sei porquê. Porque é a oportunidade que Deus nos dá de usar os nossos dons e talentos para frutificar, para fazer o bem, para criar as coisas mais maravilhosas. Mas nós usamos essas coisas como? Para destruir, para amealhar para nós mais, para fazer para nós os nossos próprios interesses egoístas. Ao invés de nós usarmos os nossos dons e talentos para o bem do outro, nós usamos essas coisas para o nosso próprio bem. Parece que essa capacidade que eu e você temos de desvirtuarmos as coisas boas, mas parece que a gente não consegue entender que Deus colocou em nós uma força e um dom, talento e capacidade para fazer com que o mundo melhorasse, mas parece que a gente não consegue, e a gente destrói o mundo. Aí a gente fala em amor, e amor é uma coisa linda, mas um dia um pai vira-se para sua família e diz assim: eu vou em busca de um grande amor, como se não tivesse amor em casa, e deixa os filhos sem pai. Existe isso. Parece que a gente precisa de ajuda, porque se a gente não tiver algum tipo de direção, algum tipo de coordenação, se nós, os seres humanos, começarmos a acreditar no amor, acreditando que nós mesmos somos capazes de encontrar o caminho, parece que a gente acaba indo para o caminho errado. Como diz a Bíblia, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim conduz à morte. E a gente produz morte nos relacionamentos, a gente produz morte no mundo, porque alguns têm muito e outros têm pouco. A gente produz morte na vida, a gente produz morte na terra, porque o meio ambiente vai sendo destruído. Parece que a Bíblia já sabia disso, porque ela diz: o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos de ajuda, porque parece que nesse afã de querer construir um lugar ao sol, a gente vai construindo um lugar de morte. Veja como Deus se sente. Essas pessoas precisam de quem? De mim. No dia em que eu habitar no meio deles e eles entenderem que eu sou o centro do universo, no dia que eles entenderem que deveriam estar entre mim e abrirem um lugar para mim, então eles encontrarão aquilo que eles precisavam. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que Deus veio ao mundo e veio habitar entre nós por um motivo muito claro, meus irmãos. É porque nós precisamos de Deus. Porque Deus é a melhor coisa que eu e você podemos querer. E que Deus agora, no Pentecostes, Ele está no meio de nós. E aí vem uma coisa interessante. É porque o que eu ouço de gente que está lá fora, achando que Deus está longe, quando eles não deviam entender que Deus está perto.
O que eu ouço de gente que está desesperançada, acreditando que Deus não ouve a sua oração, quando na verdade Deus está ouvindo e sempre ouviu a sua oração. O que existem de pessoas que acham que Deus não é capaz de compreender o que você tem a dizer, mas na verdade Deus compreende exatamente o que você tem a dizer. Mas existe uma coisa interessante sobre Deus e que eu e você precisamos entender. Deus conhece você mais do que você acha que você se conhece. Deus conhece os anseios e os desejos do seu coração mais do que você conhece os seus desejos e os seus anseios. Tem gente por aí fazendo análise e tentando de todas as maneiras se autoconhecer, nesse caminho longo de autoconhecimento, quando Deus já disse para você que Ele conhece você. Ele sabe quem você é, e antes mesmo que você nascesse, antes mesmo que os seus ossos fossem entretecidos no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Então Ele sabe o que é melhor para você. A única coisa que eu e você precisamos é entender que Ele está perto, e que se nós abrirmos os nossos corações, Ele vem habitar dentro de nós, e satisfazer todos os desejos, todos os anseios e todas as vontades do nosso coração e nos dá paz. Primeira coisa que eu e você precisamos entender é que Deus compreende você e sabe o que é melhor para você, porque Ele veio aqui e Ele está no meio de você. Segunda coisa que eu e você precisamos entender é que Deus também não faz acepção de pessoas. Uma das coisas que acontece em Babel, eles começam a criar um nome para si. E toda vez que a gente anda vivendo, querendo criar um nome para si, ou construir uma reputação, ou a gente se preocupa muito com o que os outros pensam da gente, já percebeu como é que isso dá divisão? E dá rixas, e dá partidos, e dá dissensões. E agora o que eu falo já não é mais ouvido pelo outro, o que o outro fala eu já não estou mais disposto a ouvir. Já percebeu como isso acontece? Me parece que uma das coisas que eu e você precisamos entender é que quando Deus desce com seu Espírito Santo sobre toda a carne, Ele está desfazendo partidos. Ele está desfazendo dissensões. Ele está dizendo que são todos um único povo, e esse povo é o povo de Deus. E uma das coisas que eu e você precisamos entender sobre Pentecostes é que Deus está reunindo pessoas de todos os povos, tribos, raças e nações. Isso tem uma implicação importante para mim e para você. É que muitas vezes tem pessoas por aí que acham que não tem mais jeito para elas. Não adianta mais procurar Deus, e se meteram em certas confusões na vida deles que dizem assim, não tem mais volta, para mim não há mais o que fazer, a única coisa que eu posso fazer é me conformar com a situação em que eu me encontro. E uma das coisas que Deus diz para mim e para você é que não importa a situação em que você se encontra, não importa as coisas que você fez na sua vida, Deus sempre pode dar um renovo, pode transformar as coisas que você fez e pode dar alegria onde antes você se sentia triste e quebrado. Mas uma das coisas é que eu e você, e principalmente na igreja de Cristo Jesus, entendemos, é que tem gente por aí que não tem solução mais. E muitas vezes tem gente que acredita que a gente pensa que, deu para entender? Que existem pessoas que a gente não aceita aqui. Ou que existem pessoas que se não se enquadram, ou que se não se encaixam, ou que se não falam de um determinado jeito, ou se não pensam de um determinado jeito, a gente nem quer perder tempo com essas pessoas, porque elas não se encaixam aqui. E Deus diz o inverso, não é? Existe uma história na Bíblia de uma mulher que era sírio-fenícia. E Jesus se desviou da sua rota e foi para essa região que era fora da área de Israel.
E uma coisa interessante e estranha nessa história, se você for pensar, é que ela começa a bater na casa onde Jesus estava. Jesus não queria chamar muita atenção, porque toda vez que as pessoas sabiam que Jesus estava num determinado local, as pessoas corriam para lá, porque tinha doente, tinha isso, tinha aquilo. Ele tinha ganhado essa reputação de milagreiro. E ela começa a bater na porta e fazer um escarcéu dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela começa a gritar e os discípulos começam a ficar irritados, meio assim: shh, não faz isso. Mas a reação que os discípulos têm também é muito interessante, porque quando finalmente a porta é aberta, eles dizem assim: Jesus, despede essa mulher. O que os discípulos querem dizer com isso? Por que eles mesmos não despediram aquela mulher? Eu tenho a ligeira impressão que eu sei, eles tentaram. Eles fizeram de tudo mandando ela ir embora, mas por algum motivo ela queria ver Jesus. Eu entendo, se eu leio corretamente o texto bíblico, que ela fez de tudo. Não, eu só saio daqui quando eu falar com Jesus. Eu só saio daqui quando eu falar com Jesus. E qual era o problema dos discípulos com aquela mulher? Ela não era judia. Ela era estrangeira. Ela não se enquadrava. Ela não era daquele grupo. E agora os discípulos se colocam diante de Jesus e dizem: então, Jesus, explica para essa mulher que essa mulher não presta para ficar aqui. E o Senhor não tem obrigação nenhuma de dar atenção para ela. E o que Jesus fala é muito duro. Se você olha o texto bíblico, ele diz assim: vocês não sabem que eu vim aos perdidos da casa de Israel? Não convém jogar o pão para os cachorros. O pão é para os filhos da casa. Vocês acham mesmo que Jesus estava querendo chamar aquela mulher de cachorro? Vocês acham? Há muitas interpretações sobre esse texto, mas eu entendo que a minha interpretação do texto ela é correta. O que Jesus estava querendo dizer naquele dia, naquele momento, não era xingar aquela moça, ao contrário. Ele queria falar para os discípulos: vocês estão achando mesmo que essa moça não merece ser ouvida por mim? Porque ele conhecia o coração daquela mulher e ele sabia exatamente o que aquela mulher ia dizer. Porque ela vira-se para Jesus e diz assim: eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Em outras palavras, ela estava dizendo: mas qualquer migalha que o Senhor me der, qualquer atençãozinha que o Senhor me der, qualquer coisa, mesmo que mínima, já vai ser suficiente para mim. E qual é a resposta de Jesus para aquela mulher? E eu entendo que a resposta de Jesus para aquela mulher foi uma resposta de Jesus não para aquela mulher apenas, mas para todos os seus discípulos, porque ele diz assim: nem mesmo em Israel eu vi fé como a dessa mulher. O que Jesus está ensinando para mim e para você é que existem pessoas que a gente acha nesse mundo que não se enquadram nos nossos moldes. Que existem pessoas que a gente acha que não adianta falar para elas do Evangelho de Cristo Jesus, porque a gente acha que elas já ouviram o suficiente e que não adianta mais tentar com essas pessoas. Mas o que eu entendo é que Jesus estava dizendo assim: olha, existem pessoas fora do reino de Israel que têm fé e são minhas, e elas estão dispostas a entregar a sua vida a mim e reconhecer que eu sou o Senhor da vida delas. Isso tem aplicações para mim e para você que são profundas, meus irmãos, porque Deus nunca desistiu de mim. E várias vezes na minha vida, quantas vezes eu já achei que se fosse no lugar de Deus, eu já tinha desistido desse cara chamado Lizardo. Mas ele não desiste de mim nunca. Quantas vezes eu não fiz coisas que na minha vida, eu, olhando para trás, eu digo: mas eu já tinha passado isso, eu já tinha vencido isso, não era para eu estar fazendo mais isso que eu estou fazendo, eu voltei lá para casa 1. E Deus não desistiu de mim, gente. Deus não desistiu de mim, nem desiste de você. Deus jamais desiste de um coração quebrantado e contrito. E não importa o que você pense ou o que você acha, Deus nunca vai desistir de você enquanto você continuar querendo insistir com Deus e estiver aberto para conviver com Deus.
E quantas vezes isso tem aplicação para mim, porque muitas vezes eu já desisti de muita gente, achando que eu não devia mais ir ao encontro dessa pessoa, porque olha, eu cansei, já fiz o que eu tinha que fazer, e agora não preciso mais fazer, estou livre dessa obrigação. E quantas vezes Deus disse para mim, continua mais um tempo, porque ela é minha, ela só não sabe. É como aquela ovelhinha que está perdida, e aí chega o pastor e conta, ele tinha 100 ovelhinhas, e ele conta, deu 99, e ele percebe que tinha uma que estava perdida, e ele vai buscar. Existe uma história linda da Bíblia, meus irmãos, que conta sobre isso, que é a história do filho pródigo. Era um homem que não queria nada do seu pai, queria ver ele morto. Então, como ele não queria enterrar o pai dele, ou matar o pai dele, ele resolve pedir a parte da herança e viver a vida como bem entendesse. E sai por aí. E diz o texto bíblico que gasta dissolutamente com prostitutas e bebedeira, até o ponto em que ele se encontra num local imundo, comendo a comida dos porcos, o que era uma coisa imunda, e aí dá um estalo e diz assim, os empregados do meu pai comem melhor do que esses porcos. Vou voltar para a casa do meu pai e pedir para ele que me aceite como seu empregado. Mas a coisa bonita é que quando ele está no caminho de volta, o seu pai está esperando por ele, porque aquele pai nunca deixou de achar que aquele filho era filho dele, e a alegria daquele pai era ter o seu filho de volta. Se aquele pai não estivesse esperando seu filho naquele local e tivesse desistido do seu filho, quando seu filho voltasse, talvez ele dissesse assim, você não é mais digno de ser meu filho. Mas quando aquele menino vira-se para o pai dele e diz assim, pequei contra ti e contra Deus, já não sou mais digno de ser seu filho, trata-me como um dos seus empregados. O pai diz assim, você é meu filho, nunca deixou de ser meu filho, eu nunca desisti de você e jamais vou desistir. Deus precisa ensinar para mim e para você que há muitas pessoas aqui fora que a gente acha que não são filhos de Deus, mas que Deus não desistiu delas. E que, se nós formos ao encontro delas, elas serão resgatadas por Deus. E que nós somos chamados a continuar insistindo com essas pessoas, apesar do que a gente pensa. Mas sabe que essa história não é sobre o filho pródigo? Aliás, o filho pródigo nem é tão pródigo assim, o pai é que é pródigo, né? Porque ele perde uma fortuna e depois ele continua tratando o filho como filho dele, né? Tem uma história muito bonita que quer dizer para mim e para você que Deus é rico infinitamente e que ele nunca vai ficar pobre. Essa história não é sobre o filho pródigo, é sobre o filho mais velho que ficou na casa, gente. Porque quando a gente lê o texto bíblico e a gente compara o texto bíblico, é o seguinte, Jesus era amigo de gente ruim. Jesus era amigo de bêbado. Jesus era amigo das prostitutas. Jesus era amigo de pessoas que as pessoas daquela época, os judeus daquela época, achavam que não prestavam. E era amigo delas. E elas vão perguntar para Jesus assim, como é que você se diz o Messias, o ungido do Senhor, e é amigo de gente assim? E aí Jesus conta essa história. Conta a história do filho que foi embora. E que o pai está doido para receber de volta. E aí ele dá uma festa imensa. E aí vem o filho mais velho que nunca tinha largado a casa do pai. E aí quando ele chega fica muito irritado. Quer dizer que meu pai pegou a parte da minha herança e deu para o meu irmão? Quem deu autorização ao meu pai para fazer uma coisa dessa? E aí ele entra para falar com o pai. Na verdade, ele pede para falar com o pai. O pai, que é um cara super bondoso, sai de onde está e vai conversar. E diz assim, meu filho, tudo que eu tenho é seu, mas agora o seu irmão, que estava perdido, voltou. E a história termina assim. Como quem diz assim, e agora? O que eu faço? Porque o que Jesus queria dizer é, vocês não estão entendendo. Existem pessoas que são essas pessoas com quem eu estou fazendo amizade, que estão longe de Deus. Essas pessoas estão precisando de mim. E eu vim ao encontro delas. Sabe por quê?
Porque vocês ficaram enclausurados. Porque vocês, que são os judeus, os fariseus, os doutores da lei, vocês que deviam ser sal da terra e luz do mundo, vocês ficaram presos dentro da casa do Pai e não foram ao encontro dos meus irmãos. E Jesus é esse irmão mais velho perfeito, que sai da casa do Pai, abandona a riqueza do Pai e chega até o lugar onde o irmão estava. E quando ele chega lá, encontra o irmão no estado deplorável. E aí, quando ele encontra aquele irmão no estado deplorável, ele diz: meu filho, meu irmão, vamos para a casa de papai está te esperando. Faz dias, faz anos que ele está contando com a sua volta. Vamos para casa, seu lugar não é aqui. E aquele irmão diz assim: mas eu tenho uma dívida com o dono desse lugar. Eu não posso mais pagar. E aquele irmão mais velho, ele diz: então eu ofereço a pagar a sua dívida e trazer você de volta para casa. O que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário é que Ele pagou a sua dívida e a minha dívida na cruz. Se você achava que devia alguma coisa a Deus, ou aos homens, ou ao diabo, ou ao príncipe deste mundo, Ele pagou na cruz. Ele sofreu o seu castigo no seu lugar, para que você tivesse vida e vida em abundância, para que você saísse do local em que você está e pudesse agora se aproximar de Deus. E aí, quando ele venceu a morte, ressuscitou e está à direita do Pai, o que ele fez? Ele enviou o seu Espírito Santo. Para quê? Porque agora é a vez da igreja. Porque agora é a sua vez. Agora é a minha vez. O que o Espírito Santo de Deus fez no dia de Pentecostes é dizer para mim e para você que agora é a hora da gente sair. É fazer como o irmão mais velho. O que Deus está pedindo para mim e para você é que a gente vá. Porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. E há pessoas nesse mundo que agora, nesse momento, estão sendo convencidos pelo Espírito Santo de Deus de que são pecadoras e que precisam retornar à casa do Pai, mas só precisam que alguém pegue elas pela mão, traga de volta para casa. E o Espírito Santo de Deus está chamando você e a mim para isso, para sair desse local, para não encher cadeira, para não ser mais uma pessoa que esquenta banco num lugar, mas que sai para fazer diferença nesse mundo. Seja no jiu-jitsu, seja na universidade, seja no bar da esquina, seja aqui no cinema, seja onde for. O Senhor Jesus está chamando a gente para sair e se misturar, para sair e fazer diferença, para falar a língua desse povo, para falar o que eles querem ouvir, que é que Jesus Cristo morreu na cruz e deu um renovo de vida para cada um. Que não importa o estado em que você está, mas Ele te aceita como você é e quer transformar você em algo melhor do que você é. Amém? Vamos orar. Enquanto eu oro, vamos pedir ao pessoal do louvor para vir aqui. E vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos empodere. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores. Existe um anjo que está gritando: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Senhor, eu quero dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui nessa igreja, pessoas que estão ouvindo a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Levanta sua mão e diga assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém.
Senhor, ouça a voz dessa igreja que está dizendo que ela quer ser sal da terra e luz do mundo. Eles querem ir ao encontro do outro, viver pelo outro, amar ao outro como o Senhor foi capaz de amar, dar a sua vida como nós, Senhor, por nós, Senhor. Nós queremos ser capazes de dar as nossas vidas por Ti e pelas almas perdidas desse mundo, Senhor. Fala aos nossos corações, ouve a nossa oração. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Cumpra o Teu querer em nós, Senhor. Essa é uma igreja que clama para que a Tua vontade seja feita, tanto na terra como no céu. Seja assim, Senhor. Vem sobre nós o Teu reino, pois Teu é o poder e a glória para todos sempre. É assim que nós oramos. Amém.